aí galera, beleza? Acontece muito esse problema, esse barulho aí com você? Pois é, eu acredito como hoje eu vou fazer o corte da mangueira dessa bicicleta, né? Fazer a harmonia aqui, que isso aqui é horrível, tá? Ó os dois dessa forma, ó. Mangueira demais, não fica harmônico, fica feio demais, né? E também vou aproveitar para fazer a limpeza da parte de baixo do freio, né? Como a gente corta a mangueira já também faz toda a retirada de bolha dos sistemas, porque eu sei que o óleo ainda está em boas condições. Eu vou tirar as bolhas e vou fazer a limpeza de toda a parte de baixo do freio, que é o calibre, disco, certo? As pastilhas vou trocar porque essa eu já constatei de que não é um dos problemas que mais faz barulho. Ó, o freio de trás aqui, vai ter que cortar a mangueira um pouco. E o dianteiro também, tá muito horrível, né? O dianteiro até daria um jeito, mas o traseiro, ó, tá quase topando na outra manete. É feio demais isso aí, tá? Então, galera, é o seguinte, ó. Vou mostrar para vocês aí quais os principais motivos para estar buzinando desse jeito, o porquê que acontece da maioria das vezes e também como você resolver dependendo do problema, certo? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, fica aí e bora comigo. Mas já deixa o joinha, hein? Primeiro de tudo aqui, já dá uma limpada aqui, principalmente no início da mangueira. Retiro aqui essa vedaçãozinha ou a proteção, para não esquecer de colocar, tá? Porque ela vai depois voltar para o mesmo lugar. Outra coisa que vai aproveitar é isso aqui, né? Que não aproveita é o pino e a oliva, né? É um freio bom, ele é da linha Acera, né? É o M446 ou é 445. Vou dar uma conferida nesse instante para vocês. Só que ele não se está segurando de jeito e maneira. As pastilhas ainda estão em boas condições, porém é aquela buzinada que vocês ouviram aí e não segura direito. Então, se você precisar de uma emergência, torna-se muito perigoso, porque ele não freia de imediato. Fica como se fosse um freio ABS, mas sem eficiência. É isso aí. A gente vai tirar isso aqui, vai fazer o corte. Depois do corte, aí vocês vão ver que ele vai ficar bem harmônico. Vai ficar aqui, deixa eu ver. Não dá pra saber assim não dá pra ver, mas vai ficar o ângulo acompanhando quase o conduíte aqui de câmbio, né? Aqui você faz a manobra, ele ainda fica com a sobra e não fica muito espaçado, né? Como esse daqui, por exemplo. Aqui, se eu torcer um pouquinho, ele já vai sair, ó. Tá vendo? Aqui agora a gente vai fazer o que? A medição, aonde vai ser cortado. Ele não derrama porque lá embaixo o calibre está fechado. Mas se eu abrir o calibre lá embaixo, ele começa a derramar óleo aqui e derramar lá, né? Como ele está sem fluxo, tem como se fosse um vácuo, não deixa o óleo derramar lá embaixo. Mas a medição que eu vou fazer, ó, ele ficar mais harmônico. Vou colocar aqui de uma forma que dê para vocês verem melhor, ó. Certo? Por quê? Eu poderia, ó, botar um organizador, poderia não, vou colocar um organizador de cabo aqui, que aí se eu fizer, ó, a manobra, vai ficar os dois por igual, né? Aí fica muito mais bonito, muito mais harmônico. Eu vou cortar aqui, ó, a quantidade que vai ser cortada, é essa quantidade aqui, certo? Vou marcar aqui para não esquecer. Ó, aqui depois que baixar a manete, ele vai ficar basicamente alinhado. Aí eu vou colocar o que? Aquele...
Aí eu vou colocar aquele organizador de cabo, né? Que eu já ensinei aí várias vezes a vocês. A gente aprende e a gente ensina, né? A gente não guarda conhecimento, porque o objetivo é esse, né? Passar conhecimento à frente. Eu poderia cortar muito mais que isso? Poderia. Mas aí, se caso a pessoa mudasse de quadro, então vendesse o freio para outra pessoa, o freio teria a possibilidade de ficar mais curto, mas ficou, vocês podem ver que ficou muito mais harmônico do que o que era, tá? Deixa eu só mostrar para vocês aqui, ó, de um ângulo diferente, ó. Tirar o da freio dianteiro, ó. O outro ele vinha para aqui a mangueira, né? Fazia aquela curva aqui e vinha para cá. Muito feio. E assim ele vai ficar mais harmônico, né? Aí eu coloco um organizador de cabo aqui, o ângulo dele vai ficar muito bonito. Esse aqui eu vou também dar uma cortada para deixar ele mais, mas aí também vou confirmar com a cliente, né? Pode acontecer a mesma coisa. Se o cliente, por exemplo, quiser colocar a mesa mais alta, que essa aqui tá bem, só tem um anelzinho embaixo, aí o freio já fica curto, quase sem curva nenhuma. Então tem que analisar todas essas partes aí, galera, tá? Mas vamos terminar isso aqui que eu vou mostrar as pastilhas a vocês, que é o principal motivo. Então, galera, já foi feita a parte de cima, né? E agora eu tô na parte principal que eu quero mostrar a vocês. Esse pininho aqui, ó, que vocês estão vendo, ele fica com uma pontinha envergada para não sair fácil, tá? Você tem que desentortar ele aí com um alicatezinho para poder retirar. Ó. Essa pontinha maior dele aí é a parte que o pessoal mais enverga aqui. Pega aqui assim, torta ele, que é para ele não voltar com facilidade, sair sozinho, né? Então, desentortou ele, desempenou ou deixou ele reto. Agora eu vou, a parte principal que eu quero mostrar a vocês é essa aqui, ó. Tá vendo essa parte brilhante? Ó, parecendo mármore. É justamente isso. Dos principais causadores daquele barulho e da ineficiência do freio, né? Ó, parece mármore mesmo, né? Porque ele é como se fosse uma espécie de pó, de metal, né? Ó. Certo? Bora lá que eu vou mostrar a vocês e explicar. Ó, dá pra ver que tá bem sujo, certo? Mas não é o principal motivo. Essa aqui provavelmente é uma pastilha metálica, né? Eu tô percebendo. Ó, essa parte aqui, ó, do meio, que ela não tá muito petrificada, não tá brilhante como essa, né? Com esse objeto pontiagudo, ó, eu consigo cavá-la muito mais fácil. Agora eu vou passar na outra parte, né? Na outra parte, ó. Eu tenho que colocar muito mais força, né? Para desgastar essa parte aqui brilhante do que essa parte do meio. Mas veja que eu fiz umas cavas aqui, ó, com objeto pontiagudo. Vou te mostrar nessa aqui, ó. A parte brilhante. Tem que botar muito mais força, ó, para poder desgastar. Agora do meio, ó, viu? A parte não tá tão brilhante. O porquê? Justamente porque assim que ela pega alguma resina, o líquido oleoso, que é o principal causador desse barulho, ou a sujeira, se for o caso, né? Ela absorve, né? E depois aquele material fica queimando aqui, ó, e fica, ó,
cria-se uma resina muito resistente aqui na frente. Depois que acontece isso, galera, você pode usar álcool isopropílico, pode tacar ali fogo. Eu já fiz testes, tá? Com fogo, como muitos aí ensinaram. Em algumas das vezes ela diminui ou elimina o barulho, mas não deixa o freio com a eficiência que a gente precisa, tá? E freio, como é item de segurança, eu não faço e eu não recomendo para ninguém, né? Por isso mesmo eu testei, para não correr esse risco de dizer assim, não presta, aí sem saber se prestava ou não. Aqui meu objetivo é mostrar a vocês realmente se é eficiente, se não é, se vale a pena, se não vale, tá? Então, galera, como é um item de segurança, não recomendo para ninguém. Ó, é como se fosse um mármore mesmo. Pronto, para vocês terem ideia, né? Depois que pega o material, absorve o líquido, nesse caso aqui, né? Absorve o líquido oleoso. É como se fosse pegasse duas pedras de piso, né? Dois pisos porcelanato com a face dele, esfregasse na outra e quisesse, né, que ela criasse um atrito, uma frenagem. A mesma coisa. É essa superfície da pastilha, essa superfície brilhante, certo? Da pastilha com, ó, essa superfície brilhante da pastilha com o disco. O disco, automaticamente, ele é um material liso. Porém, o que faz ele ter a frenagem é aqueles cortes, as fissuras deles, né? O desenho dele. Aquelas quinas ali provavelmente é um pouco amolada, por isso é perigoso estar colocando a mão assim facilmente, certo? E ela faz o que? Ela começa a ter atrito nessa parte, é onde acontece a frenagem, né? Claro que se o freio tiver com toda a pressão e eficiência de óleo certinho, no caso do freio hidráulico. Se o freio for a cabo, se o cabo estiver funcionando certinho, ele vai funcionar também. Beleza? Olha só. Nesse caso aqui, como eu falei, eu já constatei, né, que foi óleo, né? Por quê? Porque justamente como eu fiz esse teste para vocês. A gente retira a pastilha, ó. É muito duro para cavar aqui. Quando é sujeira, a pastilha ela fica áspera, do mesmo jeito de uma nova, que eu vou mostrar a vocês. Aqui é uma pastilha nova, metálica, mas observe que ela não tem brilho e ela não é lisa, ela é áspera. A velha, ó, tá lisa, brilhante e não tem a porosidade que a outra tem. Ela é como se fosse, ó, um piso de mármore ou uma pedra de mármore, né? Ó, com isso ela não tem, né, grude, não tem atrito, não garra, né, com o disco, certo? Aí aqui a gente vai fazer o quê? Colocar uma pastilha nova, mesmo sendo metálica, mas ela estando limpa. O freio funciona muito bem, tá? E aí também, para tirar a dúvida de algumas pessoas que me perguntam, a diferença de pastilha metálica para pastilha orgânica ou uma pastilha semi-metálica, né? É justamente a possibilidade, vamos dizer assim, né? Uma pastilha metálica, ela tem mais possibilidade de barulho, né? Quando pega uma sujeira, quando pega alguma coisa, ela buzina mais, certo? E ela demora mais a se desgastar, porque o material é mais duro. Porém, ela tem uma desvantagem, que é a frenagem não ficar tão potente quanto uma orgânica, né? Por outro lado, a orgânica se desgasta muito mais rápido. Principalmente quando pega aquele terreno com areia, lama arenoso, uma argila misturada com areia. É ligeirinho, galera. A pastilha vai embora rapidinho, tá? Eu participei de um desafio há
vai fazer 8 dias, né? Para quem assistiu aí o desafio da Embasa, aqui na cidade vizinha da Bahia, a pastilha, quando eu cheguei em casa que eu fui olhar, tinha ido embora e estava em ótimas condições. Tinha ido embora, tá? Então, porque o terreno era justamente assim, arenoso, com lama, a lama e com areia, ela desgasta muito mais rápido em atrito com o disco, com o rotor, certo? E era pastilha metálica, tá? Se fosse orgânica, com certeza eu, antes de terminar a prova, já estaria sentindo a diferença do freio. Não teria freio mais porque ela vai embora muito mais rápido. No caso da situação da minha, tá? Acontece muito, principalmente em provas como, por exemplo, o Brasil Rider, Subacem, de a galera ficar sem freio em um único dia, né? Mesmo com a pastilha novinha, por conta do material do terreno, certo? Aqui agora, ó. Ó, no caso dessa aqui, tá? É uma pastilha bem baratinha, galera. No caso dessa aqui, é uma pastilha baratinha, mas sendo de metal. Ó, veja que ela tem uma certa altura, né? Qual é o limite? É antes de você chegar próximo a essa latinha aqui, tá? Quando você chega na altura dessa latinha aqui, já tá ultrapassado o limite. O disco já começa a enganchar aqui nessas pontinhas, e muitas das vezes já começa a comer o metal, dependendo do ângulo aí que esteja alinhado o seu freio, tá? Por isso a importância também de um processo de burning, que é a queima da pastilha, para a pastilha casar certinho, tá? E aí você alinhar o freio. Tô limpando aqui as partes, né, para poder limpar o disco. Já limpei o calibre aqui. Agora eu vou fazer o teste aqui se os pistões estão funcionando igualmente. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Observem, vou molhar aqui, ó. Vou dividir em 3 pedaços o lenço. Vou molhar 3 áreas de 3 momentos, certo? Primeiro momento, ó, a primeira passada no disco. Vou passando assim, ó, girando aos poucos e esfregando, certo? Dei uma volta aqui, ó. Agora eu vou virar o lado, certo? Com isso aqui já vai tirando a sujeira e vai amolecendo mais ainda para quando eu passar novamente e o disco ficar totalmente limpo e livre de contaminação. Ó, certo? Vou passar em outra área agora, ó. Álcool isopropílico, beleza? Agora vou, ó, mais uma vez no disco, rodeando, tá? Já vê que saiu bem mais limpo agora o lenço, né? Certo? Já dá para perceber que já tá segurando o papel, porque já tá limpo, ó. Já começa a ringir a limpeza, certo? Agora eu vou passar o lenço, o canto totalmente enxuto e limpo, para vocês verem a diferença, tá? As outras partes não toca no disco, beleza? Mas já dá pra perceber aqui que, ó, o papel saiu limpo, ó, uma poeirinha de nada no primeiro lado, ó, do outro lado já saiu totalmente limpo, certo?
Com isso, você sente o disco agarrando na sua pele. Você tem que estar com o dedo também limpo, né? Mas você sente já que ele tá bem, né? Tá grudando, tá sem deslize nenhum. Então agora a gente vai colocar a pastilha no calibre aqui. Vai colocar no lugar centralizado direitinho, né? Vou explicar um pouquinho a vocês também sobre isso. E aí, testar o freio. Pastilha nova aqui, já coloquei no lugar. Na hora de colocar isso aqui, galera, o freio, a frente dele é essa que tem o letreiro. O outro lado não tem nada. Então, ó, as pontas abertas, você vai colocar para esse lado, certo? Esse arcozinho fica para fora, né? Do lado de fora da bike. E aqui, ó. Vou vir aqui calibrar. Ó, viu? Assim é o suficiente. Não precisa envergar muito não. Só envergou o suficiente para ela não voltar, certo? Agora a gente vai deixar ele aqui meio apoiado. E vou fazer esses negocinhos aqui, galera, ó. Tá vendo que esse aqui é arredondado, certo? E o outro ele é reto em uma parte e a outra parte ela é cava. Justamente para isso, ó. Para ajudar, viu que ele mexe, ó. Para ajudar a centralizar o calibre aqui para você fazer o melhor aproveitamento possível da pastilha e da frenagem. Nem todo freio é necessário fazer isso. Mas por que não é necessário todo freio? Porque tem freios que tem quadros e torres que elas já são bem centralizadazinhas. E aí ajuda bastante, né? Economiza tempo e ainda economiza peso, né? Para algumas pessoas, porque tem freios que você tem que colocar 2 desses em cada lado, né? Tanto pela altura da torre, como também pelo posicionamento que não vai. Tem pessoas que fazem também o desbaste, né? O desbaste aqui da torrezinha, tá? Você desbasta a torre para poder centralizar o máximo possível. Nesse caso, quando você não quer colocar muito calço, você pode ver que algumas torres, ela tem um furinho, que é para poder ajudar essa parte aqui da arredondadazinha, ela se encaixar aqui e se moldar mais fácil também, certo? Esse caso aqui só tinha uma parte desse lado de cá e é o que eu vou colocar. Então, galera, eu já dei o pré-aperto aqui, né? Tá com o cálcio de separação das pastilhas aqui, ó, certo? Coloque aqui pra dentro e ele tá saindo cá do outro lado já, pera aí, calma aí. Aqui, ó, certo? É um calcinho de separação de pastilha para poder deixar a separação da mesma quantidade. Uma coisa bem importante se observar é, repara, se os pistões estão voltando por igual, vê? Os dois se movimentam, né? Por igual. Isso é de extrema importância. Se um estiver voltando e o outro não estiver voltando, ou a centralização está ruim, ó, certo? Ou o pistão lá está com problema, ou sujo, ou o fluxo de óleo não está passando para os dois. Aí pode ser N problemas, certo? Mas isso aqui só para mostrar a vocês. Já deu pré-aperto. Eu faço aqui o seguinte, para vocês centralizarem melhor, que eu vejo aí muita gente reclamar que não centraliza a pastilha e gasta mais de um lado que de outro. Além desses anelzinhos que eu mostrei a vocês, tem, né, essa parte aqui, ó. Você deixa afogado, tá? O calibre, aperta o freio, ó, que ele vai pro lugar, ele vai acompanhar o disco, ele tá afogado. E aí você vai dando o aperto aqui devagar, o pré-aperto, certo? Aperta um pouquinho do lado,
Porque muitas das vezes quando você aperta do lado todo de uma vez, ele puxa o calibre. E aí com isso já tira da centralização. Então galera, aqui nesse caso, ó, o problema já foi resolvido. Tanto o estético, né? Cortou a mangueira. A dianteira resolveu não cortar, tá? Mas eu vou colocar aqui só o organizador, certo? Vai ficar mais bonitinho. Mas o problema maior foi resolvido, que é a buzina e a falta de pressão, né? Como já cortou a mangueira, já teve que tirar a bolha e aumenta a pressão do freio. Se caso o óleo esteja em boas condições, como esse daqui. Aí só retirou as bolhas. Mas se o óleo estiver preto ou coloração escura, aí você tem que fazer a sangria, né? Trocar todo o óleo que tem no sistema. Beleza? E aí o serviço fica mais eficiente e da maneira certa. Então galera, ó, coloquei a câmera aqui no lugar bem mais adequado para mostrar a vocês. O processo de burn, ó. Tá vendo lá o pistão se movimentando, né? O processo de burn é o seguinte: você colocou a pastilha nova, você não frear para brecar, você ir freando aos poucos para a pastilha ir, né, sendo desgastada de uma maneira que ela case perfeitamente. Mesmo que você faça o alinhamento, ela vai casando perfeitamente, você vai freando aos poucos, o suficiente só para ir matando a carreira. Não é chegar e já... Entendeu? Brecar. Ele vai funcionar? Vai. Mas vai começar a se desgastar de maneira errada. Então, você ó, vai freando de maneira que rode o disco e ela vai... Se eu frear aqui, veja que ela vibra. Por que que vibra? Brecou. Né? Mas o ideal, olha lá, o pistão se mexendo. O ideal é você ir fazendo essa frenagem, ó, de maneira que o disco vá casando perfeitamente com a pastilha, certo? Ó. Certo? Serviço pronto. Uma explicação de modo geral, para vocês entenderem, né? O que acontece quando a pastilha está assim, petrificada. Ela vira realmente uma pedra, né? Como se fosse uma pedra de mármore. Ela tem que ser áspera, independente do material que ela seja. Metálica, semimetálica, orgânica, semi-orgânica, entende? Ela tem que ser asporosa para poder ter aderência ao disco, ao rotor, se ambos estiverem limpos, beleza? Então, para evitar, quando lavar a bicicleta ou quando for fazer lubrificação da corrente, que muitas das vezes acontece isso por falta de experiência dos usuários, aqui na minha região acontece muito isso. Por quê? O pessoal vai colocar a corrente e coloca, né, de uma velocidade que o respingo, dependendo do óleo que você utilize, ele esbirra para o outro lado, né? Certo? Ou então, se for spray, pior ainda. É muito mais suscetível à contaminação, certo? Aí o que é que você tem que fazer? Uma gota por elo, ou então girar devagar e deixando o óleo pingando e você girando a corrente devagar, né? Quando você vê que um giro completou toda a lubrificação, é o suficiente, galera, tá? Dependendo do tempo que você for rodar, você repõe. É melhor do que você fazer aquele patameiro, melar tudo e mais tarde tomar um prejuízo. Dependendo do lugar e da marca da pastilha, né? E aí você vai gastar um dinheirinho, certo? E o intuito aqui é fazer você evitar gasto e aumentar a sua segurança, tá? Então, ao lubrificar a corrente da sua bicicleta, a transmissão, faça com cuidado, devagar. Ao lavar a sua bicicleta ou levar a algum lugar para alguém lavar, certifique-se de que aquela pessoa tem noção, que às vezes vai levar em um lava-jato. Aqui acontece também bastante disso. Eu já eliminei muito, né? Tem uma pessoa de lava-jato aqui que a gente já
já explicou bastante a ele já tem uma noção. Lava bem pra caramba, certo? Mas a maioria das pessoas ele bate o jato ali. Outra coisa que é, né? Não vem ao caso do vídeo, mas é um alerta para vocês, tá? Bater jato de qualquer maneira pode causar um prejuízo bem maior a você, né? Ou seja, vai diminuir o tempo de eficiência da revisão, da lubrificação da sua bike como um todo, certo? Então, evitem na lavagem bater qualquer tipo de spray com lubrificante, vaselina, silicone. Ao silicone, quando a gente bate nas pinturas da bike, a gente coloca num pano ou então bate só específico naquele lugar ali, tomando cuidado para não respingar nos discos ou pastilha, né? Acontecendo isso, a pastilha ela vai absorver todo o óleo ou qualquer produto que seja, né, oleoso, e aí seu freio vai perder eficiência, a pastilha vai começar a fazer essas buzinadas aí e pode diminuir bastante a segurança da sua integridade, a sua segurança e a de outros, né, usuários. Beleza, galera? Então, para evitar, né, se for por conta de sujeira, por exemplo, estava normal e você saiu para pedalar e quando voltou já estava assim, aí pode ser sujeira, certo? Aí você vai, lava a sua bicicleta ou pelo menos só o freio, e aí você faz a limpeza ali do local, né, direitinho, com sabão neutro ou, né, detergente neutro, certo? Limpando direitinho, se possível, se você tiver um álcool isopropílico, espirra aí em um pano limpo de algodão ou um lenço e você passa no disco, certo? E na pastilha também. Vai ajudar e vai eliminar esse barulho e aumentar a eficiência do freio, se for o caso de sujeira, tá? Se for o caso de contaminação, você só retirando a pastilha. Tem gente que toca fogo e diz que resolve, mas eu já testei mais de uma vez. Nenhum dos casos tirou realmente a buzinada, mas o freio não ficou funcionando como deveria, que é o principal motivo, né? Que seria o principal motivo para resolver o problema, mas não resolveu, tá? Tirou a buzinada, mas não aumentou a eficiência do freio, ou seja, o freio não pegava como deveria pegar, certo? Se você gostou, deixa aí o seu like. E se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Tenho certeza que aqui no canal você vai encontrar muito conteúdo que pode te ajudar ou ajudar algum colega seu. Então, inscreva-se no canal e se achar por bem, compartilhe esse vídeo aí, tá? Não deixe e não esqueça de deixar nos comentários aí a sua opinião, a sua sugestão, certo? Pode ser assunto do próximo vídeo. Beleza, galera? Valeu, tamo junto, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.